Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Matematicando. Comigo, o professor Marcelo Pereira, trazendo hoje então para vocês mais uma questão do Enem que trata de frações. Então, para a gente fixar o nosso conteúdo que foi apresentado nas últimas videoaulas, eu trouxe essa questão do Enem que foi aplicada em 2015. Ok? Então, o problema trata do seguinte: no contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta a da mesa e a segunda uma carta na mão do jogador, que tem um valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares, iniciando o jogo, a carta virada na mesa e as cartas da mão de um jogador são como no esquema aqui ao lado. Então, segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Olha só, esse problema ele trata de equivalência de frações, simplesmente isso. Então, olha, percebam que na carta da mesa eu tenho a fração 6/8. Então, se nós trabalharmos com essa fração 6/8, eu posso perceber que ela é redutível. Eu consigo simplificar essa fração por 2 em cima e por 2 embaixo. Então, 6 dividido por 2 são 3 e 8 por 2, 4. Então, vamos ver já se eu tenho uma carta que tem esse valor de 3/4 no baralho que está na mão do jogador. Então, observando as cartas, eu tenho já uma carta que equivale, que é igual a 3/4. Um outro conceito de fração é exigido aqui nesse problema, que é o conceito de decimal, que é dividir o numerador pelo denominador, para que eu possa encontrar um outro valor equivalente a essa fração. Então, fazendo a divisão, nós temos 3 não dá por 4, eu acrescento 0, e 0 no quociente acrescido de vírgula. 30 dividido por 4 mais próximo é 7, vezes 4 é 28 e sobram 2. O 2 não dá, desço 0, 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20, 20 menos 20, nada. Então eu consigo ter um outro valor que é de 0,75. Então eu vou olhar se eu tenho esse valor nas cartas que estão na mão do jogador. Então podem perceber que eu já tenho uma outra carta com esse valor. Mas um outro conceito que também veio da fração, porque quando eu divido o numerador pelo denominador, eu consigo um número decimal. E desse número decimal, 0,75, se eu multiplicar ele por 100, eu estou falando que é porcentagem. Então, quando eu multiplico um número qualquer por 100, eu vou andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, 0,75 vezes 100 é 75%. Então, vamos ver no baralho que está na mão do jogador se tem 75%. E tem 75%. Então, percebam que na mão do jogador eu tenho 3 cartas com valores aparentes diferentes, mas que nos cálculos da fração são valores equivalentes. Então, eu tenho 75%, 0,75 ou 75 centésimos e a fração 3/4. Todos esses valores são equivalentes a 6/8. Então, voltando na pergunta, segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? 3 cartas. Então, eu tenho alternativa de 3 cartas
para formar um par com a carta que está sobre a mesa. Ok? Espero que tenham entendido. Faça um bom aproveito dessa videoaula e nos veremos no nosso próximo encontro com mais algumas dicas aí do Enem, trabalhando com frações também. Ok? Um abraço.